Não, sinto muito. Você não é tão importante assim. Não é tão importante ao ponto de que tudo que as pessoas fazem é por você ou pra você. Se te magoaram, se te ofenderam, se até te machucaram, acredite, na verdade não foi por você. Da mesma forma, muitas vezes se te amam, se te adoram, presenteiam e agradam, também não é por você. É por eles mesmos. Isso porque antes de ter uma relação com o outro, todo mundo tem primeiro uma relação interna consigo mesmo. E essa sacada foi um dos grandes pontos de virada para o Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, se você não conhece, é um grande mestre espiritual. Ele conta que por 30 anos ele sofreu sendo depressivo e odiando a si mesmo, até que numa noite ele se pegou falando consigo mesmo, dizendo: "Eu não consigo mais viver comigo mesmo". E então uma luz estalou na cabeça dele e ele parou e pensou: peraí, se eu não consigo viver comigo mesmo, isso quer dizer que tem dois de mim? Eu e eu mesmo? E ele percebeu que esse eu mesmo com o qual ele não podia viver, na verdade, era o ego dele, a identidade dele. E mais importante do que isso foi perceber que esse ego, essa identidade, não passava de pensamentos com os quais ele se identificava. Pensamentos como quem eu sou, o que eu quero, no que eu acredito, o que eu acho que eu sou capaz, o que é sucesso, o que é vergonha, etc. E esses pensamentos todos, na verdade, são limitações do nosso ser. E muitas pessoas, acredite, criam as suas identidades com base em pensamentos como eu não mereço ser feliz ou eu nunca vou ser amado. E elas passam a vida inteira olhando para o mundo e buscando confirmações desses pensamentos. São as pessoas que se vitimizam, por exemplo. Ou então, é lógico, as pessoas podem optar por outro caminho completamente diferente e dizer que elas são a melhor coisa que existe no mundo, a última bolacha do pacote. Tudo isso para suprir as suas inseguranças e justificar as coisas que elas fazem. Outro dia eu vi dois caras brigando no trânsito. Um fechou o outro e eles começaram a discutir. E um deles, o errado inclusive, falou assim: "Você sabe com quem você tá falando? Você sabe quem eu sou?" Agora, que tal esse exemplo, né? Alguém se apoiando em algum status social para se sentir superior aos outros. É muito comum, é claro, mas por quê? Por que alguém precisaria fazer isso? Por que alguém precisa se sentir superior aos outros? Só alguém que lá no fundo se acha impotente e insuficiente, essa é a verdade. Porque, pensa comigo, se você é seguro de si, você não precisa de demonstrações de força, de provar pro outro o seu valor, ou o quanto que você é digno de ser amado, ou digno de estar vivo. Uma pessoa grandiosa, nesse caso, pediria perdão, porque só uma pessoa muito segura de si pode pedir perdão e assumir os seus erros. Porque ela sabe que errar é humano e que cometer erros não torna ela inferior a ninguém. Assim como só alguém grandioso também teria a capacidade de perdoar. Ou até de amar de verdade, não de usar a relação como um trampolim para o seu ego, né? Usar o outro como um troféu. Então, assim como você, as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas do que com os outros. E acredite, elas estão principalmente mais preocupadas em fazer com que as ideias que elas têm sobre elas mesmas sejam as mesmas que você tem delas. Então, se elas se acham fodonas, elas vão tentar provar isso pra todo mundo, pra que todo mundo ache que elas são realmente fodonas. E isso inclui machucar os outros, como no caso do nosso amiguinho do trânsito, né? Que precisa passar por cima dos outros pra se sentir alguém. Então, em resumo, as pessoas estão em guerra consigo mesmas e você, no caso, é só um espelho. Então, se te machucam é porque elas mesmas estão machucadas ou porque elas querem provar algo pra você e pra elas mesmas. E por isso tudo, não. Você não é tão importante assim. Seu ego não é tão importante quanto ele acredita que é. Porque, número um, você está sempre olhando para o mundo buscando confirmações para suas próprias ideias e crenças. E por isso, para o seu ego, tudo é pessoal. E número dois, as pessoas estão preocupadas mais com os egos delas do que com você e com o seu ego. Então, o que elas fazem é mais por elas mesmas do que por você. Se fizeram algo ruim para você, acredite, não foi pessoal. Só alguém muito machucado, com um conflito interno muito grande, é capaz de machucar uma outra pessoa. Porque pessoas felizes não têm motivos para machucar as outras.